Olá, bem-vindos. Estamos com as conversas de Ribatejo, a começar mais este programa. Hoje com um ligeiro atraso, devido a problemas técnicos que impossibilitaram estarmos com os nossos ouvintes à hora prevista. Começamos agora também com estas conversas em que, para além de Carlos Rodrigues e José Marcelino do painel habitual, temos também um convidado, Armando Rosa, que está connosco para estas conversas de hoje, agradecendo também a sua presença e dizendo que Armando Leal Rosa é da Abram, há cerca de 70 anos que está por aqui pelo Conselho de Santarém. Desde cedo começou com a intervenção cívica na sua vida ativa, fez também um serviço militar na Escola Prática e participou no início de abril de 74, cofundador e fundador de várias associações, inclusive uma associação empresarial, esteve ligado às áreas da comunicação, das telecomunicações e para além também de ter algumas participações em associações de solidariedade social, denominadas IPSS. Pertenceu também aos quadros e aos órgãos sociais da NERSAN, foi deputado nos últimos anos, de 2013 a 2017, pelo Mais Santarém na Assembleia Municipal e ainda atualmente é presidente da direção da Associação Mais Santarém Intervenção Cívica. Um percurso que Armando Leal Rosa traz consigo para, nestas conversas, e a propósito do tema que foi escolhido para hoje, divulgar um pouco nestas conversas, elites, políticos e oposição. O que fazer para levantar Santarém? Armando, com este título, com esta preocupação e com o seu percurso de vida ligado a Santarém, o que é que poderá avançar, e damos a primazia ao nosso convidado, para começar estas conversas, afirmando o que é a propósito deste mote. Elites, as várias que se possam posicionar no terreno em termos de Santarém, e políticos e oposição. Que mote é que isto lhe dá? Ok, então, aos meus colegas e amigos, o engenheiro Carlos Rodrigues, o José Marcelino, quase todos da Nelson, que é mais vindo, mas eu propus estes temas, elites, políticos e oposição, como início de conversa, mas penso também que a segunda parte, se nós conseguimos lá chegar, que é o Santarém, era muito importante que... Em relação a minha proposta, porque é que eu propus elites, políticos e oposição? Porque é devido a estes três temas, às elites, aos políticos e à oposição, que Santarém está na situação em que está. Quer dizer, a situação de Santarém, a que chegou Santarém, deve-se às elites que não têm, aos políticos que têm e à oposição também que não tem. E vou começar pelas elites, se me dão licença. Portanto, o que é que, e posso fazer um bocadinho de história, e os meus dois debatentes conhecem isto também como eu, mas penso que é preciso um bocadinho de pedagogia também para os mais novos, saberem o que é que isto foi e o que é que isto era e quais são as causas da inexistência de elites cá em Santarém, presentemente. Antes do 25 de Abril, dominava, e durante quase o século XX, quase todo, até quase ao final do século XX, as elites em Santarém eram os agrários, os grandes agrários, os grandes agricultores e afins, e aqueles que viviam também do comércio para esses grandes agrários. Davam o poder político e a influência social era total. Para eles, a indústria era uma ameaça e enfim, quando cheirava em Santarém
que se podia instalar cá uma indústria, os agrários juntavam-se todos e influenciavam o poder para isso não acontecer. E foi por isso que a primeira grande indústria que cá apareceu foi em 1972, e foi preciso um carola como o G. Pisco Eugénio para montar uma fábrica de cerveja, e foi a grande primeira indústria contra a vontade que foi cá instalada a fábrica da Clock, que era a antiga Copeja. Essa elite, enfim, como retrógrada e culturalmente desapetrechada, fazia até não convivia muito com a população de Santarém. Juntava-se no Clube de Santarém, fazia as compras em Lisboa porque, enfim, era mais chique, e não se misturavam nas ruas com o povo. E tinham uma reação muito grande à Revolução Industrial e tudo o que era indústria. A indústria para eles representava a diminuição da oferta de mão de obra, portanto, onde eles iam contratar ali no Largo Cândido dos Reis o pessoal para ir trabalhar lá para as propriedades deles, a preços, enfim, que eles consideravam justos, mas que não eram. E se viesse a indústria que lhes roubasse essa mina e que e diminuir, de facto, o rendimento. Portanto, as elites agrárias e a mentalidade dessas elites foram, até quase ao final do século, dominantes, se não os próprios agrários, mas as mentalidades que vieram deles influenciaram bastante o não desenvolvimento de Santarém e o aparecimento das indústrias muito recentemente. Portanto, isto em relação às elites. Posso passar já para os políticos para dizer que, em relação aos políticos, eles são, os atuais políticos são são filhos dessa mentalidade. São filhos do pós-25 de Abril. Portanto, são indivíduos, os atuais adultos, a clique política que agora domina Santarém, tem todas os tiques e as insuficiências e enfim, a mentalidade e as características que lhes foram incutidas durante todos estes anos após o 25 de Abril. Eram meninos no 25 de Abril e tiveram uma infância fácil. Normalmente, a seguir ao 25 de Abril, os pais, em nome da liberdade, consentiam tudo aos meninos e às meninas, claro. As contrariedades e os caprichos deles eram todos satisfeitos. Nunca conheceram dificuldades nessa altura. A escola era sempre perto de casa, enquanto no nosso tempo tínhamos de andar alguns quilómetros para lá chegar, e a pé, muitas vezes. Eu lembro-me, eu fiz a primeira classe nos Amiais de Baixo. Meu pai era lá professor, fiz a primeira classe em 1956. Na minha turma só havia meia dúzia que usavam sapato. O resto andava tudo descalço. E se esses senhores que agora estão no poder tivessem sabido o que eram essas dificuldades, como as pessoas e as famílias viviam, com certeza que tinham uma visão do mundo totalmente diferente e tinham comportamentos diferentes. Porque chegou à altura deles, eles exigiam patilhas de marca e ténis e roupas de marca, e tudo lhe era concedido. Portanto, não tiveram dificuldades na infância, nem na juventude. Porque a juventude deles foi despreocupada. Era uma juventude onde não havia serviço militar obrigatório, não havia guerra à vista.
e pouco onerosa, sem grandes preocupações económicas. Todo este quadro, Sim, Armando... eu acabo já. Era só para... Sim. Não, todo este quadro para chegar aonde? Para não, era só para chegar à atualidade, exatamente. Para chegar ao que é atualmente os políticos que neste momento governam Santarém, ou deviam governar Santarém. Portanto, têm todos esses antecedentes, o que faz deles reagem mal à crítica, porque nunca foram habituados a ser confrontados, nem a debater, quando eram jovens e quando eram crianças. Evitam o confronto em confronto de ideias, muitas vezes não têm. Estão incultos, não têm mundo, nem têm, enfim, para além dos técnicos que adquiriram nas universidades, normalmente provêm de juventude partidária onde fizeram a tarimba para se tornarem alguma coisa na vida. E temos se formos mais concretizando, temos um presidente que é um contabilista desvelado que faz bem as contas, pouco mais, que não houve a sociedade civil, nem houve quem possa dar conselhos, ou pelo menos pode ouvir, mas faz orelhas mocas, como costuma dizer. Mentira. Ele houve uma pessoa, pelo menos, que é o seu mentor político, Amir Matos, que é o mentor e ideólogo do regime, que é um político frustrado, mas que vai sendo pago com prebendas e facilidades e lugares de penacho que lhes vão dando um currículo que ele almeja poder dar-lhe outro estatuto político mais à frente. Portanto, e à volta do presidente existe uma coisa enfim, de bajuladores e depois que estão sempre à espera de migalhas políticas e de outras. Este é o retrato dos políticos que temos neste momento. São pessoas com este perfil, quanto a mim, e é o que eu penso. Portanto, se temos estes políticos neste momento, se não temos... Sim, diga. Sim, para terminar e para passar a palavra aos restantes, com este conjunto de ideias, já aqui matéria, Carlos Rodrigues, para podermos falar e alargar a conversa, se bem que é uma outra visão daquilo que já aqui temos falado em relação à governança, neste caso, à governança de Santarém. Está muito concordante com esta fala? Eu subscrevo a grande maioria da intervenção do Sr. Engenheiro. E quero aqui recordar que o primeiro grande exemplo que ele disse da incapacidade que havia contra a indústria de determinadas pessoas ligadas à agricultura, temos um exemplo acabado, foi a própria fábrica da Azambuja. O investimento da Azambuja foi desviado para a Azambuja precisamente por causa dos argumentos que o Sr. Engenheiro aqui trouxe e referiu. Mas isso acabou, ou terminou grande parte disso que o Sr. Engenheiro referiu, quando foi para o município de Santarém uma equipa onde fazia parte o ilustre presidente da Escola Industrial, na altura, o engenheiro Chambel, que levou, contrariando e zangado, se me permite o termo, com essa atitude do poder político a querer tirar as coisas de Santarém, fez uma intervenção que está registada e bem na ata da Câmara de Santarém, onde ele refere precisamente e fez um barulho tremendo e teve resposta do poder político, onde foi dito para fazerem uma zona industrial, foi quando houve abertura para se fazer a alteração da linha do caminho de ferro, e já isto está com mais de 70 anos,
a alteração da linha de caminho de ferro e fazer naturalmente a zona industrial, que é uma prova evidente da vinda para cá da Unicer nessa altura, pela CLOC, dirigida por ilustre engenheiro Piscagente. Conseguindo. Isso terminou em parte antes do 25 de Abril, porque isto deu-se precisamente antes do 25 de Abril, e na altura com esta equipa que estava na Câmara e de qual o engenheiro Chambel liderou a situação. Concretamente ao momento atual, quer dizer, eu também subscrevo grande parte da situação, tenho uma visão muito clara dentro disso, e para não entrar em comentários pessoais ou particulares em relação às pessoas, eu sou mais incisivo e digo que os atuais dirigentes do PSD são sociais-democratas, mas fazem uma política contrária àquilo que é o reformismo que eles dizem que defendem, que é a social-democracia. Então, quando a gente pega naquilo que andam a fazer atualmente, nomeadamente na proteção civil, na cultura, na gastronomia e no desporto, é tudo antítese daquilo que um verdadeiro social-democrata deve fazer. A gente pegar nestas 4 ações, que é proteção civil, cultura, gastronomia e desporto, a gente vai, na prática, incidir naquilo que o Sr. Engenheiro estava a referir, que é a incapacidade, porque ao fim e ao cabo eles repetem na prática aquilo que o Partido Socialista fez e em algumas fases ainda fazem pior. Eu dou um exemplo. Eles andam a fazer o Festival de Gastronomia e o Viver Santarém, com a história lá que é uma obra do Rui Barreiro, mas fazem no pior a gastronomia e o Viver Santarém fazem pior do que fazia o Partido Socialista. Aliás, não deve ser prática, como eu digo, repito outra vez, a gastronomia, a cultura e a proteção civil e o desporto ser feito da maneira que está a ser feito e não, no meu entender, como sociais-democratas, estas ações deveriam ser feitas pela sociedade civil, o que infelizmente não acontece. Fica aqui uma crítica forte à gestão do município de que resulta aquilo que eles não querem reconhecer e resulta naquilo que todos dizemos e afirmamos, quando em 2017 o Sr. Presidente da Câmara se candidata a Santarém, diz que Santarém vai crescer e agora veio de férias, todo bronzeado, com certeza, que eu ainda não ouvi pessoalmente, deu uma entrevista na rádio e está tudo bem. E não foi capaz de dizer-nos a nós que aquilo que ele prometeu em 2017, que era o crescimento de Santarém, foi aquilo que pior teve essa participação. Porque, infelizmente, desapareceu de Santarém milhares de jovens, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em alguns concelhos do interior, como é o caso de Viseu, teve um aumento brutal ao nível de população, ao nível de crescimento económico. Santarém regrediu brutalmente. Ainda não foi capaz de reconhecer esta incapacidade que ele teve. Ficamos por aqui, deixava aqui estas considerações. Sim, exatamente. Obrigado. José Marcelino, fazendo a ronda, há algumas matérias aqui que são bastantes e para você também dizer se está mais favorável a esta análise que está aqui a ser colocada em cima da mesa. De resto, parte dela também já falámos aqui e algumas posições são também coincidentes com as suas, mas para a atualidade as pessoas podem pensar aquilo que foi dito são coisas muito antigas que não têm influência atualmente. Na sua opinião, pode ser este o quadro que influencia a situação que vivemos e que vocês detectam para Santarém como parte negativa ou como parte condicionante daquilo que tem ou está a haver em Santarém, a acontecer em Santarém? Bom, olha, eu concordo com a caracterização que foi feita quer pelo Adão de Rosa, quer pelo Carlos Rodrigues. No entanto, gostaria de acrescentar alguma coisa que me parece que tem também muita importância naquilo que é a atual situação das elites em Santarém ou a falta delas, da falta dessas elites. Partindo das intervenções anteriores, e não vou repeti-las, porque de facto, para não ser maçador, o que me parece que é causa, portanto, digamos,
que a caracterização que foi feita é causa daquilo que eu me parece que aconteceu depois a seguir. Todos nos lembramos que antes do 25 de Abril não era fácil atingir-se a universidade por os filhos do povo, digamos assim, por aqueles que não tinham condições para o fazer. Posteriormente, houve efetivamente uma alteração, e bem, grande, qualitativa e quantitativa, neste tipo nesta possibilidade portanto, dos filhos daqueles que tinham na altura poucas hipóteses de os pôr a estudar, de eles passarem também a culturar-se e a fazer com que eles fossem para a universidade. E é aqui, na minha opinião, que se dá a falta de elites atuais. É que a esmagadora maioria desses jovens que foram jovens que passaram a ser universitários e se formaram e, portanto, tiveram uma capacidade e têm condições e culturas superior àquilo que era os seus pais e os seus avós, não ficaram em Santarém. E eles estão neste momento, na sua esmagadora maioria, ou estão no estrangeiro, ou a trabalhar nas grandes metrópoles, em Lisboa, ou Porto ou Coimbra. E, portanto, Santarém, para além de ter ficado com os menos novos, não chamar os velhos, os menos novos que tinham e já não têm hoje as mesmas capacidades que tinham na altura, os jovens, aqueles que fizeram a sua formação superior, não estão em Santarém. E, portanto, não fazem parte dessa elite que, naturalmente, se estivessem em Santarém, ou mesmo alguns que não estando a viver em Santarém, mas trabalham em Lisboa, vão e vêm, e, portanto, a sua vida não é feita, a sua vida social, na sua esmagadora maioria, até nem é feita em Santarém. E, portanto, não influenciam positivamente a cidade e o concelho com todos os conhecimentos que adquiriram, entretanto. E o que é que ficou? O que é que resta? Resta, efetivamente, aqueles que o Armando caracterizou, e bem, os filhos, aqueles meninos bem, que efetivamente nunca souberam o que era andar descalço, o que era passar, eventualmente, em alguns casos, fome, nunca souberam o que é que foi exercer o serviço militar obrigatório durante um tempo, felizmente nunca não souberam o que é que foi a guerra, felizmente não souberam o que é que foi uma série de coisas, mas, portanto, tiveram tudo feito, tudo pago, tudo ali à mão de semear, se bem se pode aplicar esta frase. E, portanto, isso pode-se querer dizer que os pais não trataram bem dos filhos? Trataram bem demais porque eles souberam. Também nós temos que ter. Eu costumo analisar isto de uma forma, porque também fiz o mesmo à minha filha. Vamos lá ver, eu sei o que é que sofri, eu sei o que é que senti, eu sei o que é que foram as minhas insuficiências e, portanto, a primeira reação é não deixar que os nossos filhos tenham, pelo menos, uma pequena parte daquilo que nós sofremos. E, portanto, digamos que essa super proteção que a geração que hoje está, enfim, nos 60, 70, deu aos filhos que na altura eram crianças, foi também consequência do sofrimento que tiveram, daquilo que passaram. E, portanto, não querendo que os filhos estragaram-nos, enfim, provavelmente em mimos, e deram-lhe tudo aquilo que, efetivamente, eles nunca tiveram, mas que gostariam de ter tido. E deram-lhes também um curso superior, e deram-lhe formação superior, mas não foram capazes depois, eu falo isso com toda a vontade, porque a minha filha não vive em Santarém, e, portanto, não foram capazes depois de os manter em Santarém. E, portanto, todo o esforço que eles fizeram para que eles tivessem uma formação superior e tivessem uma capacidade superior, não serviu Santarém. Portanto, não, porque eles neste momento não vivem cá. E mesmo aqueles que vivem, é como eu digo, vão e vêm para Lisboa, vão e vêm de Lisboa e passam muito pouco tempo. E, portanto, a falta de elites, e, portanto, que no fundo, depois quem é que se aproveita disso? Aqueles que ficaram, aqueles meninos que ficaram, e nós vemos, não precisamos falar em nomes, vemos uma quantidade de facto de pessoas que tiveram nas juventudes partidárias, que a única coisa que fizeram na vida foi colar alguns cartazes durante a noite, na altura das eleições, e pouco mais. E, de facto, não sabem fazer, nunca lhes foi pedido que cumprissem um orçamento, ou fizessem um orçamento, fizessem qualquer coisa que não sabem fazer, e vão aprendendo fazendo, e digamos só que este aprendendo fazendo à nossa custa
fica de facto muito caro. E é este, para mim, uma das consequências da falta de elites no nosso Conselho, porque aquilo que o Armando falou e bem do passado, dos agrários e daquilo que era importante, era não ter a indústria e, portanto, isso, digamos que essa consequência, estamos agora a pagá-la, porque em termos de economia e nessas coisas não são no outro dia. Quer dizer, as consequências são depois a posteriori e isso é essa consequência que nós estamos neste momento a pagar e, infelizmente, também aqueles que, conhecendo e sabendo esta realidade, quando é no momento de votar, que é o momento importante para, pelo menos uma vez, de vez em quando, assumirem uma posição enfim, de negativa ou positiva em relação a algumas situações, se abstêm e, portanto, temos esta situação que apenas 50% dos votantes, neste caso das eleições municipais, vão votar no dia. E depois, na sua esmagadora maioria, ainda votam apenas pelo símbolo, pelo partido e não pelas pessoas, nem pela sua capacidade. Enfim, e estamos, de facto, nesta situação. Depois fazemos essa votação e depois andamos 4 anos a dizer mal daquilo que fizemos, culpando os outros das insuficiências que aqueles que eles lá puseram continuam a fazer. Mas isso pode ser uma ideia semelhante a um artigo de opinião que surgiu também a semana passada de Ricardo Segurado, ao dizer que a atual situação, a atual governança ou os líderes políticos atuais beneficiavam da possibilidade das novas gerações se identificarem com quem estava no poder. Aqui, neste caso, será a mesma coisa. As novas gerações identificam-se com os mais jovens que estão no poder e, aparentemente, eles e os outros segmentos da sociedade estão, como temos analisado aqui, estão a aceitar esta situação que vocês aqui estão a comentar como negativa. Ou seja... Mas vão pagar caro essa análise. É? Vão pagar caro essa análise. Aliás, como nós estamos a pagar agora. Uhum. Deixem-me, antes de passar para o Armando, e a propósito disto, para tentar ir mais além nesta linha de raciocínio, há também um nosso ouvinte, António Figueiredo, que fez um comentário longo, mas que basicamente aponta para porque não fazer painéis, conversas com a juventude atual para saber o que é que podemos contar com eles no futuro. Isto é uma situação que mais ou menos tem sido feito, pelo menos até às eleições anteriores, com as juventudes partidárias. Houve alguns encontros nessa matéria, mas ainda assim também se percebe que não tem havido por parte do sistema político do Conselho, ou pelo menos da região, essa renovação de conversas, essa renovação de dirigismo, essa renovação de novas gentes para estar no poder ou saber como é que se deve desenvolver o poder. Armando não tem esta ideia. Eu concordo perfeitamente que se façam debates com pessoas mais novas. É preciso elas aparecerem e debaterem, não é? Agora, eu penso que a experiência e a experiência de vida e esses aportes que podem ser trazidos por pessoas com experiência e que viveram mais há alguns anos, penso que é bastante importante. Agora, os novos, enfim, já claro que isso é uma opinião que é subscrita por mim, penso por toda a gente, os novos que debatam e que são eles que são o futuro, portanto, eles é que se têm que mostrar. Agora, em relação faltou-me a parte da oposição, que, portanto, eu defini as elites e a oposição como os responsáveis, portanto, há os donos disto tudo e esses são os responsáveis disto tudo. A oposição
e eu escrevi um artigo em dezembro no Mais Ribatejo, em que fazia essa análise, dizendo que não há oposição em Santarém. A oposição em Santarém tem-se limitado aos areópagos institucionais, que é as sessões de Câmara e as Assembleias Municipais, onde também é um bocado pífia, né? Daquela oposição que até sabe bem à governança, porque permite-se dizer que há oposição, eles saem sempre a risco, porque ganham sempre, e porque não, é uma oposição que não tem visibilidade. A oposição, a chamada, ou a considerada oposição, vai navegando nestas águas paradas, sem qualquer tipo de agitação, que é o que faz com que daqui a um ano, quando houver as eleições, as pessoas estão amortecidas, estão adormecidas. É assim, neste momento, estamos quase a um ano das eleições. Só se fala em coisas de bastidores, em candidatos possíveis e tal. O maior partido da oposição, que é o PS, quais foram as atitudes que tomou? Eu falo no PS, como podia falar da CDU, do Bloco ou do CDS. Em relação a casos concretos que atingem as pessoas e que são falados nos cafés. Mas uma coisa é falar nos cafés e falar naquela roda de amigos, a dizer mal ou a criticar. Outra coisa é um partido que tem a obrigação de chegar às urnas e de ter feito trabalho de casa e ter feito trabalho durante 4 anos. Só começa a fazer esse trabalho umas semanas antes das eleições. As pessoas não são confrontadas durante estes 4 anos com críticas da parte de nenhum dos partidos. Eu antes de fazer este artigo, percorri todos os sites e páginas de Facebook do PS, da CDU, do Bloco e do CDS e não vi uma referência a qualquer situação que se passa em Santarém. As situações que eram lá referidas eram a nível nacional, eram política nacional. Como é que um partido ou uma organização política que está no terreno local, se não tem posições oficiais, nem as transmite cá para fora, através da internet, podem dizer, mas os jornais não publicam. Os jornais não publicam, mas neste momento não há só jornais. Há a internet, há o Facebook, há as redes sociais, há as conferências de imprensa que podem ser chamadas. E eu não compreendo como é que nenhum deles se pronunciou contra algumas situações muito concretas. A Casa Mortuária, por exemplo, a utilização da Casa Mortuária, a situação do mercado, o Campo Emílio Infante da Câmara, aquelas malvadezas que são feitas, que é porem lá agora a Académica, puseram lá umas organizações, na Escola Prática é a mesma coisa. O Presidente da Câmara, a Câmara, o Executivo, faz aquilo que entende e que quer, e não tem contraditório. Não tem contraditório oficial. A loja do Benfica é outra, a rodoviária é outra. Não há posições tomadas em relação a estes casos, aos casos mais concretos e que as pessoas sentem que não há quem os... Qual é a alternativa? Não tem alternativa. O Presidente da Câmara deu uma entrevista, deu uma entrevista de 5 páginas no Correio do Ribatejo, em dezembro de 2019. Uma entrevista de 5 páginas. Não houve uma reação de nenhum dos partidos da oposição. Mas, Armando, isso pode querer dizer o quê? Quer dizer que não há oposição. A leitura é que o caminho para ser reeleito está com flores no caminho, está com uma passadeira. Porquê? Porque isso quer dizer que... não faz.
Quer dizer, mas isso pode também querer dizer que estão concordantes, ou melhor, as forças políticas, neste caso, estão concordantes com aquilo que o poder está a fazer. Portanto, há uma boa governança. Não quer dizer que estão concordantes, estão a dizer que estão, que estão, não quer dizer que se concordem. Eles não discordam, pelo menos publicamente. E isso é que faz falta. Portanto, eles não há está a dizer que não há alternativas. Não há alternativas. Não, alternativas há sempre. Não são mencionadas. Nem têm. Melhor, em termos de políticos, em termos de eleições, acho que sim, pois que o caminho está feito, continuando isto assim, nesta mordomia e nesta pasmaceira política da oposição, que a oposição não a faz. Portanto, o que é que se pode esperar? É uma passadeira vermelha para o Sr. Presidente, Dr. Ricardo Gonçalves, ir outra vez 4 anos para tentar desgraçar ainda mais o nosso Conselho. Portanto, por isso que, não havendo oposição, nem publicada, nem escrita, nem conhecida, não há alternativa. Não há alternativa pois é isso. prevista. Não há consequência política, não há alternativa política para aquilo que se está a fazer, portanto, é isso. Carlos Rodrigues, quer dizer que, ou pode querer dizer, por estas palavras do Armando, que há comunhão de interesses de todas as forças políticas em que o que está-se a fazer bem, ou pelo menos não é merecedor de alternativa, ou aquilo que está a acontecer é outra coisa que não tem a ver com o estar bem. Não há algum comodismo para não se fazer nada, ou não se fazer contrapontos. O PSD está no poder desde 2005. Pronto. E cometeu as maiores barbaridades, vou dizer outra vez, desde 2005 por aí fora, cometeu as maiores barbaridades de todos os títulos e níveis: cultura, educação, princípios, programas, e degradou o nosso Conselho. No entanto, quem volta a ganhar o município é o próprio PSD, com os elementos que lá estavam. E que permitiram que o Dr. Moita Flores, ou seja, que o PSD fizesse essas barbaridades políticas, económicas, sociais e culturais. Permitiu. Entretanto, instalaram-se numa cultura. Existem dentro dos partidos, principalmente dos grandes maiores partidos políticos, que é o PSD e o PS, quer dizer, a cultura do sindicato dos votos, e eles controlam o sindicato dos votos. Eu vou-lhe dar um exemplo que é vergonhoso politicamente o que se passou em Santarém. E que se passou dentro da Assembleia Municipal e dentro dos órgãos sociais da Câmara Municipal de Santarém. É um exemplo. Acabado. Concorreu, como sabem, à Assembleia Municipal o Dr. Gandarês em nome do PSD. E concorreu aos outros em nome dos outros partidos. Ora, logicamente, quem devia ganhar a eleição para presidente da Assembleia Municipal era o Dr. Gandarês. Mas não. Dentro do partido, como não há princípios e comem-se todos uns aos outros, alguns elementos responsáveis do PSD combinaram e não foram votar. O que deu origem a que fosse eleito para a Assembleia Municipal o Partido Socialista e não o Dr. Gandarês, por ausência dos militantes que recusaram-se lá a votar e que combinaram não ir votar. Isto é, eles podem dizer agora que é mentira, que estavam coxos, estavam doentes, mas não. Isto foi programado, porque o PSD não queria o Dr. Gandarês, não é o PSD. Alguns elementos do sindicato do voto não queriam o Dr. Gandarês e que criam condições. É um exemplo acabado do que é a política que é lamentável. Porque não há política, nem há valores culturais, nem políticos, nem nada. O que interessa é promover e
o sindicato pressionar a situação. E hoje o que existe na parte do doutor Ricardo Gonçalves, que é o líder da Conselhia e o presidente da Câmara, ele é responsável pelo sindicato de Espaço e Santarém. Ele dá lugares, compra os lugares, nomeia os lugares. Outro exemplo, de que querem, como disse há bocado o engenheiro Rosa, e bem, olha, eu vou-lhe dar um exemplo concreto e acabado. Nós temos uma militante do PSD, que é uma pessoa que tem estrutura e capacidade para fazer parte de qualquer lugar que lhe seja distribuído. É o caso da doutora que é responsável pelos serviços das Águas de Santarém. E a senhora, está há 10 anos, ao ver lá, deveria ter sido nomeada, dado que o Sr. Presidente da Câmara entendeu largar essa função de Presidente das Águas de Santarém, quem deveria ter subido a Presidente das Águas de Santarém, naturalmente, era a doutora. A doutora não foi a doutora, mas foi para lá um homem do sindicato para Presidente e para vogal foi lá outro representante do sindicato. Quer dizer, travaram aquilo tudo e meteram a senhora no meio. A senhora é que domina a situação, conhece, e o mérito dela e o trabalho dela foi travarem no meio do sindicato. Ela passou a ser controlada pelo sindicato. Isto não é valorizar os militantes, não é valorizar a política, nem dignificar nada. Antes, pelo contrário. Está aqui um exemplo, dois exemplos. O que fizeram ao Dr. Andrés e o exemplo da senhora que é um quadro notável, com capacidade e com estrutura para assumir qualquer cargo que lhe for distribuído, seja o que for, e tem feito um lugar notável nas Águas de Santarém, sozinha. Agora puseram o sindicato, quem é o presidente daquilo é o representante do sindicato. Número 1. Número 3. Outro representante do sindicato, que é para estarem bem fechados e fixados. Conseguindo. Esta é que é a realidade, porque não gostam de valorizar, porque a doutora pode ser uma ótima candidata à Câmara de Santarém, por exemplo, ou outra função qualquer, mas não, tem que estar ali a ser controlada. E, naturalmente, a senhora aceitou aquilo, mas isso a gente percebe perfeitamente. Quem está ali há 10 anos e tem ali um ordenado e tem feito uma obra, gosta de continuar. Porque a mim, se fizessem isso, se fizeram ela, ficavam lá sozinhos, está a entender ou não? Se me fizessem a mim, eu não estou a comentar a senhora ter aceito aquilo tudo. Sim, claro. As pessoas têm as famílias, têm as suas responsabilidades, têm as suas funções e têm os seus rendimentos. Porque, ao seguinte, a gente não tem o direito de estar a comentar a situação. O que eu acho é que quem deveria ser a Presidente das Águas de Santarém era a senhora que é hoje, outra vez, vogal, e não os líderes dos sindicatos. Mas isso, deixe-me só, antes de passar ao Zé e certamente para a conversa, isso não é aquilo que quer o Armando, quer você está a denunciar ou a contestar. Eu estou a dar um exemplo concreto e objetivo. Exatamente. Mas porque conheço bem as pessoas, todos conheço bem as pessoas que estão no Executivo e conheço bem os sindicatos. Certo. Porque os dos sindicatos, olha, os dos sindicatos, alguns deles, nem falam uns com os outros, vejam bem. Onde é que os sindicatos de votos, que é diferente de sindicatos... Os sindicatos dos votos. Não, os sindicatos de votos internos. Os interesses instalados nos partidos. Mas a minha questão é, a pergunta é, mas isso não é a lógica da manutenção do poder para depois ter capacidade de decisão sobre o domínio público, sobre o interesse da maioria? Não é essa a lógica? Porque os partidos já agora, todos os sindicatos de votos, nem gostam de participar nem dialogar. Eles fingem que fazem diálogo. Porque quando a gente falar aqui, como disse há bocado do engenheiro Rosa e bem, quer dizer, não há diálogo de nada. A gente pergunta assim, onde é que vai ser o Teatro Municipal? Onde é que vai ser a nova biblioteca? Onde é que vai ser os campos desportivos? Onde é que vai ser a casa mortuária? Onde é que vai ser o novo cemitério? Onde é que vai ser a nova zona de desenvolvimento económico? Onde é que estão os espaços de reserva para novos investimentos?
Isto é uma pequena, grande relação das carências que a nossa sociedade tem. Isto nunca é debatido. Lá dentro nem é debatido dentro do partido, nem só se for no Tascá. Às vezes eles vão ali ao Tascá, bebem as imperiais, só se for ali no Tascá, quando bebem ali os imperiais. Porque dentro dos partidos não falam. Além do mais, quando há alguns debates na Assembleia Municipal, e naturalmente há debates mais importantes, há menos importantes, mas também eles não fazem por melhorar nada. E como dizia há bocado, e em relação ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara tem uma vantagem extraordinária. É um jovem que ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. É um jovem com uma mentalidade atual, que sabe tudo, não precisa de explicadores, tem um conhecimento total, ele não precisa de falar com ninguém, a não ser que a reserva do sindicato que ele tem lá na mão. Resolvendo aquilo, está tudo resolvido. Conseguindo, há uma falta de diálogo, há uma carência, há uma de democracia, que é uma coisa do mais lamentável que quem andou aqui, que viveu antes do 25 de Abril, que assistiu, eu não andei descalço, mas andei na aldeia dos macacos, lá que a malta que andava descalça, está a ver ou não? E com o Costa Quinquilheiro, que sou amigo, e do Tânio Macaco, está a ver o filme ou não? Quer dizer, e eles esqueceram-se disso. E nós, infelizmente, eles agora já não falam com ninguém. Eles querem é controlar as situações. E a democracia, eles não sabem, nem conhecem, nem justificam o que é a democracia. Para a democracia, para alguns partidos políticos em Portugal, é uma miséria. E isso o povo responde, os eleitores respondem, porque quando há eleições em Santarém para locais, temos sempre, na ordem dos 60% ou 65% de pessoas que não vão votar. O que é lamentável. Porque não há nenhuma sociedade, não há nenhum concelho, não há nenhuma região que, se não tiver um envolvimento da sociedade civil, pode andar para a frente. E se a gente pegar no exemplo do Conselho, que até por acaso é um Conselho social-democrata, é um Conselho que é de Viseu, é um Conselho extraordinário, tem um envolvimento da comunidade e o crescimento em empresas, o crescimento em economia é uma coisa brutal. Só técnicos foram para lá, engenheiros 700, empresas 25. Isto o ano passado, até o ano passado. E, felizmente, até o ano passado, até março, o nosso país estava em crescimento, felizmente, como nunca teve. Em Santarém, como disse há bocado, e vou repetir, o Sr. Presidente da Câmara disse em 2017, vamos crescer. Mas o que é lamentável, e ele não referiu, nem sequer referiu, agora a última reunião que teve, numa entrevista que deu, minimamente isto. Não foi capaz de dizer, os nossos jovens foram-se todos embora. Ficaram cá os meus colegas, está a ver ou não? De qual estão aí 3 ou 4 também, quer dizer, ficaram cá os nossos colegas. Estamos mais envelhecidos. O conceito está mais envelhecido. E um deles, a gente deixa as melhoras para amanhã para o hospital, que é um Marcelino, às vezes as melhoras, a ver se ele consegue limpar a sua máquina de vez para ir para sempre, começa a funcionar razoavelmente. Pois isso também convém, aqui neste parênteses também convém que o Marcelino fique melhor. Mas já agora íamos passar a palavra a ele, temos aqui o Pedro Bernardino, que, e a propósito daquilo que o cá está a dizer, fez também um longo comentário em que, em relação àquilo que há de ser a oposição a um poder, é que deve-se fazer com projetos alternativos coerentes. Se assim não for, dificilmente é possível perceber-se essa oposição como oposição e como alternativa. Mas o meu companheiro, o senhor está-se a referir a um companheiro meu lá do partido, sim, Pedro Bernardino, exatamente, sim. O senhor Pedro Bernardino sabe que eu sou militante. Olha, está aí ao lado do engenheiro Rosa, que ainda há dias lhe mandei um documento que ele me pediu, sabe perfeitamente o que é que eu penso para o desenvolvimento de Santarém. O engenheiro Rosa tem conhecimento. E dentro do PSD estão lá documentos iguais a esses ou parecidos. Conseguindo, eu nunca faço nenhuma intervenção, onde não faça primeiro dentro do partido, de conhecimento. Porque eu tenho aqui à minha frente todas as intervenções que fiz dentro do partido. Eles têm... E outra coisa, eu se escrevo mal, eu não trabalho mal com o computador, está a ver ou não? Ainda escrevo à mão. Algumas percebem-se mal que eu escrevo à mão. Mas leem-se bem, está a ver o filme ou não?
E dentro do PSD sabem qual é a minha posição sobre o desenvolvimento de Santarém, o desenvolvimento da agricultura e o que é preciso para Santarém, além das intervenções que faço publicamente aqui e acolá, têm lá. E quando vou aos plenários, eu sou membro do plenário distrital, deixo lá sempre as recomendações escritas, que é para ficarem lá mencionadas. Ó Carlos, isso são opiniões. E aquilo que vocês fazem aqui no painel é também dar opiniões. Quem tem tomada de decisão ou quem tem a capacidade de decidir sobre os destinos coletivos é quem está no poder. E para a gestão do poder entendem que a maneira como estão a fazer é que estão a fazer bem. José Marcelino. Nelson, eu vou-lhe repetir aquilo que disse no início do programa. É princípio político, social-democrata, reformista, que o que estão a fazer em Santarém em relação à proteção civil, à cultura, à gastronomia e ao desporto é contrário aos princípios e aos valores da social-democracia. E estão a fazer isto tudo ao contrário. Agora, eles têm conhecimento disso que... Olha, tenho aqui o papelinho escrito. Olha, está aqui. Deixei lá isso escrito. Vocês julgam que eles estão agora preocupados com isso? E dizem, se achar um velho, dizem lá os quixotes lá estão ao lado. Está aquele velho chato. Mas é que o velho chato ainda está aqui vivo. Está a ver o filme ou não? Eles podem fazer uma coisa, como arranjaram lá aquele rapaz que é o do Putin, mandem-me um chá envenenado, pronto, acabam logo com isto. Porque eu sou assim. E mais, e quando assumo vou ao partido e faço uma intervenção, eu não quero dizer que seja o dono da verdade, entendeu ou não? Sim. E eles podiam responder, mas nem respondem, que nem estão interessados em responder. Eles estão interessados em manterem-se no poder, controlando o sindicato dos votos internos. Mas isso é uma lógica de poder, é uma lógica de governação. É deles, não é a minha. É que eu sou social-democrata convicto, ouviu? Convicto. Certo. Eles não são. José Marcelino, o que o Carlos está a dizer, em parte também que o Armando disse, do que devia acontecer em termos da governação, não é aquilo que também, já temos visto, não está a acontecer. Na sua opinião, deveria acontecer de outra maneira para chegar a mais pessoas, ou a metade da população de Santarém que vota está concordando com isto e isso é suficiente? Eu acho que estão todos anestesiados. População e a oposição. Eu concordo, de facto, com a posição, que agora o Bernardino, não é? Pedro Bernardino. Aqui aí explanou. Efetivamente, a oposição tem que não só criticar, obviamente que não é só pela crítica, porque para isso já chega. Ou já temos o chega. Pronto, é preciso criticar, mas criticar e dizer porque é que critica e quais eram as alternativas que interpunha, portanto, em contraponto com aquilo que está a ser feito ou com aquilo que não está a ser feito. Porque em Santarém, se a oposição tivesse efetivamente um papel, que é aquele papel que a oposição deveria ter, na minha opinião, obviamente, nem era preciso estar muito preocupado com aquilo que está a ser feito. Era apenas dizer o que é que deveria ser feito e não está a ser feito. E não está a ser feito muita coisa. E, portanto, não estão a ser feitas N coisas que poderiam e deveriam contribuir para o desenvolvimento económico de Santarém e para o bem-estar das populações do concelho. E, portanto, e aquilo que está a ser feito em algumas coisas, efetivamente, más, o Carlos elencou aí um conjunto delas há bocado, que eu me escuso de repetir, porque efetivamente são sentidas. Nós andamos há não sei quantos anos, há 17 anos, ou 12 ou 13 anos, andamos quase há 20 anos para fazer um complexo desportivo. Complexo desportivo de acordo com as necessidades que o concelho tem e que a cidade tem e que os jovens têm para a prática desportiva. Começou-se a fazer um complexo desportivo junto à zona industrial, que na altura foi denominado o Complexo Desportivo Ladostal de Teles Botas. Era uma homenagem efetivamente merecida
esse homem que foi o primeiro presidente da Câmara eleito por Santarém e com todas as insuficiências que naturalmente teve, fez um papel que provavelmente outros com mais condições e mais capacidades não foram capazes de fazer. E, portanto, penso que esse nome até ficava bem nesse complexo. O que é que aconteceu a esse complexo esportivo? Complexo esportivo que tinha fundos comunitários para a realização de mais de 70% da sua realização. E o que é que aconteceu? Quando o PSD ganhou as eleições, achou-se por bem que era bom, sabe-se lá porquê, indemnizar a empresa que tinha ganho o concurso, deitar fora os centenas de milhares de euros que tinham vindo ou que estavam agregados a esse projeto, deitaram fora esse dinheiro, não se fez o complexo esportivo, aquilo que lá estava feito teve que se pagar, obviamente, e estragou-se esse dinheiro, portanto, perdeu-se esse dinheiro, e ainda por cima se indemnizou a empresa em mais cerca de quase 1 milhão de euros. Não sei se a empresa recebeu esse dinheiro todo, mas também não é para aqui chamado, porque eu não consigo provar. Portanto, mas provavelmente, se calhar, não recebeu tudo. Outras pessoas, se calhar, receberam. Mas pronto. E o que é que aconteceu? Vamos fazer um complexo esportivo, o que é que foi dito à população? Vamos fazer um complexo esportivo na Quinta do Taré. Na Quinta do Taré, que é onde já estão o outro pavilhão, e, portanto, é ali que a gente vai fazer, com bancadas telescópicas, com a barreira, com mais não sei o quanto e não sei o quê, e, portanto, vamos fazer. Ora, na Quinta do Taré, a única obra que foi feita foi agora a recuperação do telhado do pavilhão, porque, entretanto, chovia lá por tudo o quanto era sítio, e não se fez rigorosamente nada. E, portanto, não há complexo desportivo. O que é que a oposição fez? Nada. O que é que a oposição disse que tinha que se fazer? Nada. Depois... Mas, Marcelino, esse exemplo, mas as pessoas, o eleitorado, tem legitimado essa não realização ou não haver um complexo esportivo ao longo do tempo. E, portanto... Nelson, o senhor desculpe, mas o senhor não tem eleitorado em Santarém. O senhor tem 65% das pessoas que não votam. Não há eleitorado. Não há. O senhor, porque, infelizmente, aqui em Santarém até acabaram com a sociedade civil. Porque para haver eleitorado tem que haver sociedade civil. Não existe. Morreu tudo. Então, e nem há também oposição. Também não há oposição. Com exceção de 2 ou 3 elementos que estão na Assembleia Municipal, que nem são do Partido Socialista, estão lá por empréstimo, se permite o termo, o senhor engenheiro que está aí ao lado. Sim, mas então vamos lá ver. Para começarmos a finalizar o programa de hoje, o que é que devia ser feito, ou melhor, a questão é, o que está a ser feito, aparentemente, ou na realidade, as pessoas aceitam que está a ser bem feito, porque não há contraposição. Desculpa lá uma coisa. Desculpa lá uma coisa. Se o senhor pegar no jornal O Correio do Ribatejo desta semana, chega lá e vê um artigo magnífico, da instituição cultural mais antiga da nossa região, que é o Círculo Cultural Sultano, onde faz uma crítica construtiva, correta e honesta à sua própria situação. O senhor pega no jornal, tenho aqui o anúncio, chega na Misericórdia, vai à Misericórdia, que é a instituição, tem 500 e muitos anos, é o maior empregador de Santarém, nos últimos anos tem andado a vender o património, e agora sou confrontado, vou arrendar, ou querem arrendar a Quinta das Fontainhas. E eu digo cá para mim, mas como é possível, tendo um técnico agrícola altamente qualificado e com provas dadas ao longo da sua vida, vá fazer arrendar a Quinta das Fontainhas quando ele tem que saber, como técnico competente que aquilo não é para arrendar, aquilo é para fazer um investimento, foi por isso que foi pedido, é pedir um investimento agrícola diretamente pela Santa Casa da Misericórdia para aumentar o rendimento, que há 20 anos já era necessário esse rendimento, agora que a Santa Casa da Misericórdia alienou a grande parte do património e já nem tem condições qualquer dia para pagar os ordenados,
porque tem conseguido ultrapassar os déficits, alienando o património, a gente verifica, como diz um responsável lá da Misericórdia, que não há irmãos da Santa Casa. Quer dizer, a cidade de Santarém não tem sociedade civil nenhuma. E o que faz falta é, para ter uma boa Santa Casa da Misericórdia, uma boa instituição do Círculo Cultural Santitano e outras, é o que faz falta, é a sociedade civil. Porque se não houver sociedade civil, não existe nada. Aí é que está a falta de democracia que existe, é a falta da sociedade civil. Não há pessoas em Santarém que se interessam e empenham. Porque se a gente for à terra do Sr. Engenheiro, a Alcanede, tirando as pedras que andam lá a arrancar, que é hoje um rendimento importante, aquelas freguesias todas estão todas abandonadas, está a ver ou não? E alguém tem que tomar conta. E o Sr. Presidente da Câmara foi a banho, está a ver ou não? Quando anda aqui tudo preocupado com uma crise brutal, uma crise como nunca houve em Portugal, nós podíamos arrancar aqui com uma série de situações que não estejam à espera que venha lá o Deus nosso de Bruxelas. Quem tem que resolver o problema da crise, do nosso desenvolvimento económico e das nossas situações, somos nós próprios. Agora, o Sr. Presidente da Câmara foi para a praia, e vem da praia, depois tomar banho de sol, e diz, isto está tudo a correr, não sei o que mais, e tal, a gente comprou uns computadores, apanhou um bocado de sol ali no Jardim da República, diz que aquilo está muito simpático e muito sossegado, e está tudo a correr bem. Não está. Nós temos uma crise brutal em cima, com uma coisa... Nós nem sabemos quando é que isto vai caminhar. E temos de ser nós a tentar ultrapassar estas situações. E o Sr. Presidente da Câmara, como Presidente do município mais importante do Ribatejo, o Sr. Presidente da Câmara já devia estar, juntamente com os colegas, a envolver-se num projeto aqui para a nossa região e para Santarém. Armando Rosa, o que é que devia de acontecer? Já termino com o José Marcelino, também a ligação final, mas o que é que devia de acontecer? Devia de acontecer muita coisa. Mas não temos tempo para estar agora, quer dizer, eu pensei, sou muito otimista, às vezes, que conseguiríamos ter metade do programa. Há mais ocasiões. A falar do que fazer. O que fazer para levantar Santarém, penso que era o mais importante nós aqui debatermos. E não foi possível. E eu penso que aí, e há alguns ouvintes, alguns que estão a ver, têm razão, é preciso dar sugestões, é preciso colaborar com o sistema. O sistema tem de nos ouvir, tem de ouvir a sociedade civil, mas é preciso ouvir e debater. Agora, a sociedade civil também se sente muito frustrada quando dá sugestões e quando pensa alguma coisa no futuro de Santarém e depois é tudo tratado como costuma ser, como inimigos, como adversários, como os indivíduos que só dizem mal, etc. Mas isto pode querer dizer que a democracia, neste caso da sociedade escalabitana, ou das formas de governar, estão mais fechadas do que abertas ao envolvimento da população, como dizia o Carlos Rodrigues? Quer dizer aquilo que toda a gente vê, que não há diálogo. Não é? Quer dizer que nós estamos fartos aqui de dizer, e que as pessoas que aqui costumam vir dizem, e que é notório, é evidente. Portanto, o poder autoritário e absoluto nunca foi democrático, ou melhor, raramente é democrático. E é o que acontece cá. Portanto, cá não há diálogo, não há chicana política contra os opositores e contra quem levanta a voz alguma vez para criticar. E quem tem levantado a voz para criticar, ao contrário do que algum Vox Populi, algumas pessoas dizem e escrevem, existe todas as críticas que têm sido feitas, e nomeadamente pela associação de que eu sou presidente da direção, da Associação Mais Santarém Intervenção Cívica, todas as críticas que têm sido feitas têm sido acompanhadas de sugestões. E todos os debates que têm sido promovidos por esta associação têm originado documentos que foram entregues até na própria Câmara, e a própria Câmara já aproveitou, embora sem mencionar, aproveitou algumas das sugestões que nós demos.
mas nunca mencionou que fomos nós. Portanto, a sociedade civil ainda vai fazendo o seu trabalho. Enfim, não é totalmente visível, nem é aceito por muita gente, mas vai fazer. Portanto, aquilo que eu acho é que neste programa, pronto, já não há tempo para mais nada, mas havia aqui muita coisa para debater, e havia muita coisa para sugerir. E é isso que eu tenho pena, não termos chegado lá, porque era a parte mais importante. Eu, em nome aqui dos meus colegas do painel, e o Sr. G tem toda a razão, deveríamos ter apresentado aqui propostas concretas e objetivas para discussão, e o Sr. Engenheiro trazia-as com certeza para fazer. A gente pode adiar para o próximo programa, se o Sr. estiver disponível, fazemos esse debate no próximo programa, entendeu? Não? Com muito gosto, deve ficar claro. Sua parte. Claro. Estou disponível desde que haja aqui internet aqui em Alcaide. Olha, eu estou a ver a Serra dos Candeeiros aqui à minha frente, para que é uma paisagem lindíssima. E é inspirador também para a gente conversar. De maneira que pode ser para o próximo domingo que eu cá estarei. Fica marcado. Há mais marés que marinheiros, como se costuma dizer. A gente espera que o Marcelino tenha renovado. Venha mais recauchutado, por assim dizer. Exatamente. Mas, Marcelino, privilégio para terminar a sessão de hoje. O que é que se devia fazer? Enfim, temos estado há algum tempo a falar nestas contraposições de opiniões entre o que se deve fazer e a legitimação do que está feito por quem tem legitimação para isso. No programa de hoje andámos um pouco também por essas águas, mas ainda assim, com esta conversa de hoje, há alguma outra opinião que possa ter sobre o que devia ser feito e também, a partir das opiniões que chegaram dos nossos ouvintes também, por via escrita no grupo Conversas Ribatejo, há alguma outras possibilidades de dar consequências àquilo que não é, na vossa opinião, aquilo que não é feito, mas que devia ser feito, mas que a legitimação do poder determina que não seja feito? Isto não é o jogo democrático? Desculpe, não estamos a ouvir. Agora sim, José. Sim, agora já está. Sim. Eu acho que o importante, de facto, era, e o Carlos Rodrigues, de facto, é muito insistente nessa sua posição, a sociedade civil, efetivamente, tinha que ter mais participativa. Mas também acho que a própria, mesmo aqueles poucos que efetivamente ainda têm alguma participação, poderiam e deveriam, e os partidos políticos também deveriam, porque eles estão implantados em Santarém, mas parece que não estão cá, porque efetivamente não se conhece nenhuma posição em algumas situações. Mas o que eu queria dizer era, deveríamos, e até aproveitar aqui um pouco, nós temos neste momento em Santarém, pelo menos o Instituto Politécnico, o ISLA, a escola portanto, de formação de enfermagem, e, portanto, este conjunto de unidades de ensino superior nunca foram, pelo menos não estão a ser aproveitadas nem pelo município, nem pela sociedade civil, nem pelas instituições que podiam e deviam agregar ou tentar agregar estes jovens que estão nestas universidades. Muitos deles não são de Santarém, mas podiam e provavelmente se fossem chamados a participar e a ter alguma opinião também para a cidade onde acabam por viver 3 ou 4 ou 5 anos. Portanto, este conjunto de pessoas e os professores destas universidades que seguramente também poderiam e deveriam participar para que se transformasse a pouco e pouco, porque estas coisas não se podem fazer de um momento para o outro, nem com uma varinha de condão. Não vale a pena imaginarmos que com uma varinha de condão conseguimos pôr a sociedade civil a trabalhar. Mas se nós conseguíssemos trazer este conjunto de pessoas, estas opiniões, como dizia aquele primeiro nosso ouvinte, trazer os jovens a participar, se nós conseguíssemos que eles participassem, se conseguíssemos que eles fizessem parte de alguns fóruns que, muito bem, a Associação Mais Santarém já tem feito, provavelmente vai ter que fazer mais e vai ter que ser, digamos, aqui
a mola impulsionadora de algumas destas situações que não acontecem em Santarém, mas que deveriam acontecer. Provavelmente nós conseguíamos pôr na cabeça das pessoas que é importante participar, é importante dar a sua opinião, por mais patética que lhes possa parecer a partir da sua opinião. Nenhuma opinião é patética. Nós, quando temos uma opinião e a sustentamos, podemos não ter a verdade toda, mas temos alguma. E criamos a possibilidade da discussão. E é da discussão que nasceu a luz e, portanto, nós temos que fazer esse papel. A oposição tem que passar a fazer esse papel. Não pode estar amorfa, não pode estar escondida lá, em alguns casos, num gabinete apenas a gerir, a ver se os militantes já pagaram a cota ou não, que parece que aquilo mais importante que os únicos partidos que, enfim, têm sede em Santarém, ou pelo menos delegações em Santarém, estão preocupados, é saber se o militante já pagou a cota ou não, ou saber se, quando é votar, como diz o Carlos Rodrigues e bem, aquilo, eu não gosto muito da frase sindicato, enfim, os sindicatos para mim têm enfim, é uma outra coisa. O sindicato não tem nada a ver com aquilo. Digamos que aquela associação negativa de votantes, eu gostava mais de chamar assim do que sindicato de votos, porque o sindicato para mim é uma organização de trabalhadores, uma organização em que os trabalhadores... E séria, e portanto e não tem nada a ver com as vontades políticas de juntar 3 ou 4 votos, ou 5 ou 50, para gerir as minhas intenções e os meus cargos para manter o meu cargo político. Portanto, penso que isso, era isso que deveríamos fazer, é isso que a sociedade civil tem que fazer em Santarém, é isso que os partidos políticos têm que fazer em Santarém, e fazer uma oposição construtiva, dizendo nomeadamente o que é que deveria fazer, o que é que fazia se fosse poder, o que é importante fazer para o desenvolvimento económico do Santarém e para o desenvolvimento económico de Dom Rosario. Não é só dizer que está mal, é dizer que está mal, porque é que está mal e como é que se faz bem. E isso, naturalmente, fará com que as pessoas possam vir a ter amanhã uma posição eleitoral diferente daquela que têm tido ultimamente. Porque a continuar assim, lamento, mas a continuar assim, Santarém não sai do marasmo e perdeu 7 mil habitantes, vai perder mais 7 ou 8 mil, e aquela massa cinzenta mais importante dos jovens que acabam, os que são formados em Santarém e os que são de Santarém e são formados noutras escolas e noutras universidades, acabam por ter o mesmo caminho daquele que tiveram os anteriores. É não ficar em Santarém, não fazer parte da elite de desenvolvimento da cidade e do concelho de Santarém. Acho que isso é o papel que aqueles que ainda estão vivos devem continuar a fazer para que, como dizia portanto, o Lopes Graça, acordai para ver se de facto nós conseguimos transformar Santarém, que está no sítio mais importante do país, numa posição estratégica de desenvolvimento extraordinária, mas que não está a aproveitar, está completamente a desaproveitar essa posição estratégica que tem, essa posição de liderança que deveria ter e não tem, na sua zona de influência e que, infelizmente, não há. É com este, digamos, remate final, porque eu já estou a começar a ficar um bocadinho com dificuldade em falar. Gostaria de acabar. Certo, e também com esta frase também é concordante com o que está a dizer do Pedro Bernardino, que acabou também agora de lançar no nosso grupo, relação forte e dinâmica entre, para haver coisas positivas, tem que haver também contrapontos fortes positivos. E isso, se não há, neste caso, uma oposição forte, como vocês estão a denunciar, o resultado final nunca é, ou pelo menos estão a denunciar que nunca é tão positivo quanto isso. Mas é com essa ideia que ficamos hoje por aqui, esperando que na próxima semana tenhamos outras ideias e outros projetos que possam fortalecer este caminho conjunto em termos do nosso destino comum e que no próximo domingo possamos ter algumas ideias a apresentar
tal como foi dito há pouco, quer pelo Carlos, quer pelo Armando, em que possamos também partilhá-las com os nossos ouvintes, de modo a que depois cada um possa querer fazer ou possa fazer aquilo que de per si, ou aquilo que cada um depois pode, por si próprio, poder ter como caminho para seguir. É com esta ideia final que terminamos por hoje. Naquilo que é a intenção do programa, congregar o conjunto de opiniões que sobre qualquer fenómeno social possa ocorrer na nossa região, e daí temos também a opinião para partilhar com quem quiser partilhá-la, e que também quem está no programa sujeito a receber, como hoje teve várias intervenções, sujeito a receber intervenções dos ouvintes para, em conjunto, podermos também ter outras formas de partilhar este tipo de debates e este tipo de contrapontos e pontos daquilo que é o nosso viver em comum. Conversas de Ribatejo ficam por hoje por aqui, em que o painel foi constituído por Carlos Rodrigues, José Marcelino e Armando Rosa, convidado de hoje, e que esperamos poder contar também na próxima semana. Agradecendo desde já também o facto de hoje se ter juntado a esta conversa, e na próxima semana estaremos cá no próximo domingo, em que vamos tentar, isto é uma questão agora já operacional, de antevisão, eu estarei em condições talvez piores de realização, mas ainda assim vou tentar que não comprometer o programa. Veremos o que é que pode acontecer em função da internet que tenha disponível no próximo domingo. Boa semana, bom resto de domingo e no próximo voltamos a juntar. Daqui até lá, façam o favor de ser felizes. Até para a semana.